Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Palavra Revelada e hoje nós vamos falar aqui sobre a quinta letra do alfabeto hebraico, o Re. Essa quinta letra do alfabeto hebraico, ela tem o seu número, a sua numerologia no hebraico do número 5. E por que o número 5 é tão importante para cada um de nós nas Escrituras? Porque o número 5, ele representa a graça de Deus. E quem é a graça de Cristo? Quem é a graça de Deus? Quem é a graça manifesta para a humanidade? Em Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e versículo de número 9, está escrito assim: pela graça sois salvos, isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie delas. Por isso, a graça de Deus é uma pessoa. A graça não é um conceito. A graça, em sua totalidade, ela é uma pessoa. A graça tem três significados. Primeiro, o significado da graça é favor imerecido. Eu não mereço esse favor, mas mesmo assim Deus me entrega. Eu recebi. Favor imerecido. Segundo conceito da graça é tudo dado por nada a alguém que nada merece. Tudo dado por nada a alguém que nada merece. E um terceiro nível da graça é que a graça não é um conceito, a graça é uma pessoa manifesta. A graça é Cristo. A graça de Deus manifesta a humanidade, a salvação. Por isso que diz o texto, pela graça nós somos salvos. Ou seja, por meio de Cristo, por Cristo eu fui salvo, fui resgatado. Porque Cristo é a graça de Deus. O número 5 simboliza e aponta para a graça de Deus, simboliza e aponta para Cristo. Essa letra também é muito interessante porque a gente vai ver ela sendo acrescentada ao nome de Abraão e nós vamos ver essa letra também no nome de Sara. E você sabe que antes Abraão se chamava Abrão e Sara se chamava Sarai. Então o que Deus fez? Deus acrescentou essa letra no nome dos patriarcas. E ali ele trouxe essa revelação, porque essa letra acrescentada ao nome dos patriarcas, ela traz a ideia de uma eternidade, de um infinito, daquilo que é eterno. Então o que Deus está revelando aqui para nós? Que ele pegou o homem do pó da terra, que ele pegou o homem do barro, que ele pegou o homem que era terreno e acrescentou a ele, acrescentou dentro dele o infinito, a eternidade. Ele acrescentou aquilo que é a graça de Deus. Esta é a revelação dessa letra poderosa nas Escrituras. Dentro de Abraão, ele carregava a graça de Deus. Dentro de Sara, ela carregava a graça de Deus. Ela carregava a eternidade, o infinito, aquilo que é eterno, porque esta é a salvação do Senhor. Ele nos fez naturais, mortais. Ele nos fez do barro, mas acrescentou dentro de nós. Ele acrescentou a eternidade, aquilo que é infinito. Essa letra também, ela é conhecida como sopro. Ela é conhecida como sopro de Deus. Toda a criação foi feita do sopro de Deus. Por isso, a palavra de Deus, o sopro de Deus, veio à existência a todas as coisas. E existe uma ideia aqui muito bonita, a qual é ensinada por alguns ensinadores muito renomados e alguns hebraístas muito conceituados. Ele ensina que, na verdade, o homem foi feito pelo sopro de Deus. Ali, quando Deus soprou o pó da terra, o pó se espalhou. E até quando Deus espalha, Deus ajunta. Quando o pó se espalhou, se juntou em um boneco chamado Adão. Porque esse é um conceito poderoso. Até quando Deus separa, Deus ajunta. Até quando Deus espalha, Deus ajunta em um só lugar, formando o homem, o ser humano chamado Adão. Mas nós sabemos que em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, está escrito como o homem foi feito. Está escrito lá: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Nós sabemos que este pó da terra estava molhado, por isso que era barro, porque no verso 6 vai dizer que um vapor, porém, subia da face da terra e regava toda a superfície do solo. Então o solo, que era pó, estava molhado por uma superfície de água que regava todo o solo. No verso 7 vai estar escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E depois que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou e se tornou e veio a existir, sendo uma alma vivente, porque é o sopro de Deus. É essa letra que simboliza o sopro de Deus.
E o que Deus fez com a humanidade? Ele fez a humanidade da terra, do boneco, Adão, mas soprou em suas narinas o fôlego da vida, o sopro do Senhor, a letra a qual traz a eternidade para dentro do homem. Foi o que Deus fez com cada um de nós. Ele fez assim com os patriarcas, com Abraão, com Sara. Ele fez assim com todos aqueles que buscavam o nome dele no Antigo Testamento. Ele fez assim com o primeiro homem chamado Adão e também a sua mulher, que depois passou a se tornar Eva. Ele fez assim com toda a humanidade no Antigo Testamento e ele também quer fazer isso com você no Novo Testamento. Ele quer trazer a graça de Deus, que é Cristo manifesto, para habitar dentro de você. Por isso está escrito que aquele que está em Cristo, e que se eu estiver em Cristo e Cristo em mim, eu tenho a eternidade dentro de mim. Como que funciona a eternidade? Ela funciona através do 5, através da graça, através da letra de Deus. E é tão poderosa essa letra que no nome de Deus, no tetragrama sagrado, Yod-He Vav-He, Yod-He Vav-He, vai estar escrito 2 vezes essa letra lá. O Vav, o Re, o Yod. Yod-He Vav-He. O Re está escrito lá, transliterado para nós, YHVH. Nós temos aqui transliterado Yod-He Vav-He, YHVH. E o Re aparece 2 vezes no tetragrama sagrado, que é o nome impronunciável do Eterno. Essa mesma letra, a 5ª letra do alfabeto hebraico, ela aparece de uma maneira poderosa aqui no nome do Eterno. Ela também aparece no DNA humano. Você está vendo aí na sua tela como que essa letra se conecta com o nome de Deus e também como essa letra se conecta com o DNA humano. Olha que tremendo. Isso é uma prova real e concreta de que Deus habita na humanidade. Tanto porque Ele criou com o sopro da sua boca. Ele criou através de Cristo todas as coisas, como também aquele que confessou a Cristo habita dentro dele essa letra chamada graça, essa letra chamada salvação, essa letra chamada o infinito, o poder de Deus, a restauração de todas as coisas, que é Cristo Jesus. Cristo está em toda a letra do alfabeto hebraico e também está aqui. Por isso, deixe Cristo vir habitar em você, como foi com Adão. Deixa Cristo vir habitar em você, como foi nos patriarcas, e deixa Cristo se manifestar na sua vida, como a graça de Deus, como o número 5, como essa letra Re, para que você tenha não só a naturalidade, mas também a eternidade, para que dentro de você habite não só o natural, mas aquilo que é eterno, aquilo que é infinito, através de Cristo Jesus.